Você já sentiu aquele frio na barriga ao ver suas ações despencando, mesmo sabendo que a empresa é sólida? Já se pegou pensando se deveria vender agora para evitar perdas maiores, mesmo que lá no fundo você soubesse que estava só reagindo ao pânico do mercado? Pois é, esse é o mesmo dilema que faz milhares de investidores comuns perderem grandes oportunidades todos os anos. O que pouca gente percebe é que em toda crise existe um grupo silencioso que lucra enquanto a maioria corre. Eles não têm bola de cristal, nem acesso privilegiado. Eles simplesmente entenderam o jogo emocional por trás do mercado e sabem exatamente o que fazer quando todo mundo está vendendo. E é sobre isso que eu vou te mostrar hoje. Como lucrar com ações que parecem em queda, mas carregam o potencial de multiplicar seu patrimônio, se você souber olhar além do medo. A primeira armadilha que derruba o investidor comum é emocional. Em momentos de crise, o pânico se espalha mais rápido que os fundamentos. Notícias negativas se acumulam. O noticiário grita colapso e em pouco tempo vemos uma debandada coletiva. Aconteceu em 2008, em 2015, em 2020 e provavelmente vai acontecer de novo. E a história é sempre a mesma. Enquanto milhares vendem por desespero, um pequeno grupo compra com estratégia. Esse comportamento repetitivo é alimentado por uma ilusão, a de que a queda é sinal de que tudo está errado. Mas e se a queda for, na verdade, a liquidação das grandes oportunidades? E se o preço estiver despencando, não porque a empresa piorou, mas porque o mercado entrou em pânico? Sim, ações boas também caem, e caem muito. Mas isso não significa que elas deixaram de ser boas. Significa apenas que estão sendo arrastadas pela maré. Em tempos de crise, o mercado tende a vender tudo indistintamente. Boas e más empresas vão para o mesmo buraco. Só que, ao contrário das ruins, as boas têm fundamentos para se recuperar e crescer. Pegue como exemplo empresas como Itaú, WEG, Vale ou mesmo gigantes americanas como Apple e Amazon. Todas já passaram por quedas de mais de 30% e ainda assim se valorizaram fortemente depois. Por isso, a pergunta certa não é por que essa ação está caindo, mas sim o que mudou nos fundamentos dela. Se a resposta for nada ou quase nada, então temos aí uma grande oportunidade escondida sob a poeira da crise. E é exatamente nesse ponto que os ricos jogam o jogo de forma diferente. Eles não se deixam levar pelo sentimento do momento. Eles têm método, têm clareza e, acima de tudo, têm disciplina. Quando o mercado sangra, eles não fogem. Eles estudam. Eles se preparam. Eles enxergam valor onde os outros só veem ruína. Warren Buffett, por exemplo, ficou ainda mais bilionário comprando ações em 2008. Luiz Barsi, um dos maiores investidores do Brasil, costuma dizer que crise é quando os ricos trocam de lugar com os pobres, porque só um lado está comprando. Esses investidores entendem que o pânico do mercado é, na verdade, o desconto emocional que poucos sabem aproveitar. Eles pensam em décadas, não em semanas. Eles compram empresas, não apenas códigos na bolsa. Mas como você pode fazer o mesmo? Como identificar ações que caíram por medo do mercado e não por deterioração real da empresa? Simples. Comece pelos fundamentos. Veja se a empresa tem lucro recorrente, bom histórico de dividendos, baixo nível de endividamento e atua em um setor que não depende de modismos. Empresas com governança sólida, caixa positivo e margens saudáveis geralmente são as que mais sofrem nas crises e, ironicamente, são as que mais sobem quando o pânico passa. Use ferramentas como Status Invest ou Fundamentos para verificar indicadores como ROE, dívida patrimônio, margem líquida e payout. Não se trata de prever o fundo do poço, mas de reconhecer uma boa empresa sendo negociada a preço de liquidação. Agora que você identificou uma oportunidade real, a pergunta é:
Como agir mesmo com medo? A resposta está na estratégia, não na emoção. O primeiro passo é entender que você não precisa investir tudo de uma vez. Utilize a técnica dos aportes fracionados, o famoso DCA, Dollar Cost Averaging. Com ela, você vai comprando aos poucos, reduzindo o risco de errar o timing e evitando decisões impulsivas. Além disso, mantenha uma reserva de oportunidade, um caixa estratégico que só será usado quando os preços estiverem realmente atrativos. Pense em montar sua posição em etapas, como quem compra um imóvel em construção. Você não precisa acertar o fundo, precisa estar posicionado quando ele passar. É isso que os grandes fazem. Constroem posições silenciosamente enquanto o resto do mercado grita. A grande virada começa quando você deixa de reagir ao mercado e começa a agir com base em princípios. Entender que o pânico coletivo é, na verdade, uma chance de acelerar sua independência financeira muda tudo. Você passa a ver quedas como oportunidades e não como ameaças. Passa a olhar para o longo prazo com tranquilidade e não com ansiedade. A crise, então, deixa de ser uma ameaça ao seu patrimônio e passa a ser uma alavanca. É nesse momento que você sai do ciclo do medo e entra no jogo dos vencedores. E acredite, não são os mais rápidos, nem os mais ousados que vencem esse jogo. São os mais conscientes, os mais disciplinados e os mais preparados. Então, se você chegou até aqui, já deu o primeiro passo para mudar sua forma de investir. A partir de agora, toda vez que o mercado cair, em vez de correr, você vai estudar, vai analisar, vai buscar oportunidades, porque quem entende o jogo emocional do mercado não teme a crise. Aproveita ela. E se você quer continuar aprendendo como pensar como os grandes, tomar decisões mais seguras e montar uma carteira que resiste a qualquer cenário, se inscreve agora no canal. No próximo vídeo, eu vou te mostrar os critérios exatos que uso para montar uma carteira antifrágil, pensada para crescer mesmo nos piores momentos do mercado. Porque, no fim das contas, não é a crise que te impede de crescer, é a forma como você reage a ela.